dias, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à margem do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava em pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60, de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, podemos nos assentar, queridos irmãos e irmãs aqui reunidos, irmãos e irmãs que rezam conosco esta Eucaristia pelos meios de comunicação desse santuário. Para a gente poder entender o Evangelho de hoje, tirar coisa concreta para a nossa vida, temos que primeiro saber de duas coisinhas que vão nos direcionar para um entendimento pleno do Evangelho. Em primeiro lugar, na época de Jesus, o povo plantava diferentemente do jeito que a gente costuma plantar. Como é que a gente costuma plantar? Primeiro, a gente prepara o terreno. Primeiro, a gente limpa o terreno, aduba o terreno, depois a gente vai jogar a semente. Porém, no tempo de Jesus era diferente. As pessoas, quando iam plantar, eles jogavam a semente do jeito que estava o terreno. Não tinha essa coisa de preparar primeiro. Por isso a gente vê aqui no Evangelho que um pouco de semente cai no meio do espinheiro, outro pouco cai no meio de pedra, porque senão a gente vai perguntar: qual agricultor louco vai começar a jogar semente em qualquer lugar? Mas naquele tempo se plantava assim. Segundo, que vai nos ajudar a entender o Evangelho de hoje, os apóstolos estavam começando a ficar desanimados. No começo da vida pública de Jesus, nós vemos bem no início de cada evangelho, o povo batia palma, queria Jesus para perto, Hosana Rei, Hosana Rá, porque era o início da vida pública de Jesus, que era pautada pelos milagres e pelas curas. Como conversamos no evangelho de domingo passado, quando Jesus louva aos pais, aos pequeninos, porque eram fiéis a Ele, chegou um determinado momento que os milagres e as curas começaram a ser menores, e Jesus começou a colocar mais compromisso. E aí, como a gente sabe muito bem, o povão de Deus começou a fazer o quê? A sumir de perto de Jesus, porque Ele começou a exigir compromisso. Acabou o tempo só do milagre, agora é a hora de a gente fazer o reino de Deus acontecer. E é claro, uma coisa que os apóstolos começaram a questionar Jesus: por que eles eram tão rejeitados? Os apóstolos com Jesus passavam agora nas cidades, nas comunidades, já não era mais tanta bateção de palma, oba-oba e alegria quando Jesus passava, era rejeição, porque Jesus estava começando a cutucar os interesses pessoais de cada um. Aí o povo, não queremos o Senhor aqui. Por isso os apóstolos então começaram a ficar incomodados e, acima de tudo, começaram a perguntar para Jesus: será que compensa continuar evangelizando esse povo de coração fechado? E aí Jesus então vai responder essa indagação com essa parábola da semente. Para a gente poder entender claramente a parábola, vamos entender: a semente é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. O semeador é Cristo. E cada tipo de terreno aqui apresentado no Evangelho de hoje, podemos dizer que é a disposição de cada pessoa que recebe a palavra de Deus. No primeiro terreno, é aquele terreno ruim de plantio, é aquele terreno que não dá nada. Podemos dizer que é aquele tipo de terreno
que é cimentado. Você pode jogar semente que não vai brotar nada, porque é um terreno cimentado, ou seja, é um coração fechado. Coração fechado, dificilmente vai sair alguma coisa. Só que a gente não pode se esquecer que depois do cimento vem a terra. Não dá para cimentar em cima do nada. Então, por isso, Jesus já vai mostrando a importância da persistência na evangelização. Vai depender da pessoa e vai depender de quem está semeando, a persistência e a fidelidade até a semente tocar na terra. Mas ainda tem gente que tem mais cimento do que terra. Então, dificilmente a gente vai ver a graça de Deus acontecer na vida desse povo. Segundo tipo de terra, de terreno, podemos assim dizer, como Jesus falou, os terrenos espinhosos. Ou melhor, segundo tipo de terreno, os pedregosos, cheio de pedra. Que tipo de terreno é esse? A semente cai e ela até brota, mas a raiz não é fixa na terra. Então vem o sol forte e mata tudo. São aquelas pessoas que quando começam a caminhar com Deus, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Sai de um retiro, sai de uma semana de vida no Espírito, ou quando as coisas estão tudo dando certinho, a gente enxerga Deus em tudo quanto é canto da casa. Mas quando vem a dificuldade bater na porta, a gente começa a duvidar se Deus existe, porque tem uma fé que não tem raiz. É só a dificuldade bater na porta, é só o fracasso, alguma coisa bater na sua porta, que daí a pessoa larga Deus falando sozinho, porque a gente quer do jeito que a gente quer, não do jeito que Deus quer. E muitas vezes, se Deus permite certas coisas acontecerem na nossa vida, não é para dizer que Ele está, agora Deus está fazendo justiça. Não, porque está dentro da nossa história de ser humano. E aí essas pessoas largam Deus falando sozinho, porque elas querem escutar aquilo que elas querem escutar, não aquilo que Deus quer falar. Então, são aquelas pessoas que não têm uma fé muito bem fundamentada, não têm a raiz forte, bem enterrada na terra. Vivem, obviamente, daquela religião mais de sentimentalismo, bate palma, chora, vira cambalhota, mas quando chega a dificuldade não consegue enxergar Deus. Tem gente que é assim, e se afastam de Deus. Começa a perguntar: mas por que eu estou passando por isso? Eu vou na missa todo domingo. Por que eu estou passando dificuldade? Eu rezo o terço todo dia. Ainda fala assim: o vizinho não reza nada, está melhor do que eu. É uma fé que não tem raiz. Fica culpando e comparando-se aos outros, se achando um pouquinho melhor, mas não acredita em Deus. Isso é um tipo de terreno. O terreno espinhoso é a mesma coisinha. Acredita que Deus existe, reza bonito, mas rapidinho coloca os interesses na frente de Deus. Por isso mata a palavra. Eu acredito que Deus é partilha, mas o camarada é ganancioso. Tratou de dinheiro, ele põe o dinheiro na frente da palavra. Mata a palavra. Ele entende que Deus quer partilha, que Deus quer misericórdia, mas carrega uma raiva, um ódio no coração infinita. Mata a palavra. A palavra não vai fazer efeito nenhum. E finalmente tem aqueles de coração aberto. Tem lá suas sujeirinhas de terreno, mas tem o coração mais aberto, e por isso a semente produz mais fruto, como diz aqui no finalzinho do Evangelho. Uns dá 60, outros dá 100 por um, outros dá 30, ou seja, de acordo com aquilo que está disponível para fazer a palavra de Deus acontecer. Aí vem a famosa pergunta que eu fiz no início da missa: que tipo de terreno prevalece mais na nossa fé? Cada um de nós vamos nos olhar com sinceridade e responder: que tipo de terreno prevalece mais? Porque na verdade nós somos um pouquinho de cada. Não tem aquela coisa: eu sou só isso, eu sou só aquilo. Certos períodos da nossa vida se manifestam mais, outros menos. Por isso hoje o pedido do Evangelho para nós é adesão, fidelidade e perseverança na palavra. Senão nós não vamos ver fruto nenhum acontecer na nossa vida. Da mesma forma vem a segunda leitura também, que não é diferente o raciocínio do Evangelho. Paulo vai comparar a vinda do reino de Deus como um parto natural.
Para alguma mulher aqui presente que já passou por um parto natural, a dor do parto é enorme, mas depois que a criança nasce, é beleza. Diferente do outro tipo de parto, né? Que você não sente nada quando a criança, porém você fica meses esperando cicatrizar o corte, né? Então o que Paulo compara a vinda do reino de Deus como um parto natural? É sofrido. A gente sabe que o reino de Deus vai acontecer, mas é sofrido. Eles ainda estão vivendo o sofrimento desse parto que não acontece, por quê? E aí vem a pergunta que também o povo de Roma, os cristãos de Roma vão perguntar para Paulo: o senhor fica falando de reino de Deus, a vinda do reino de Deus, de paz, de harmonia, por que não acontece? Eu só vejo perseguição, só vejo morte. E aí Paulo vai dizer: tem gente que aceita e vive, e ainda tem gente que rejeita a palavra de Deus. Então, se alguém perguntar para vocês, ou perguntar para eu, por que ainda o mal existe no meio do mundo, é porque da mesma forma que tem a gente que se esforça em viver a palavra, tem gente que rejeita, e rejeita conscientemente. Por quê? Porque tem interesse próprio. Quando você coloca o seu interesse próprio na frente do interesse de Deus, é o que a gente vai ver, é o que a gente está vendo na humanidade. Temos muitas coisas boas e belas para a gente celebrar na vida, mas infelizmente a gente vai ver ventos contrários. E aí fica para cada um de nós se questionar: o que é que fala mais alto para nós? Nessas dores de parto, do reino de Deus que já está no nosso meio, mas não está de forma plena. Por que não está de forma plena? Porque ainda tem gente com interesse próprio, contrário à vocação, à vontade de Deus. Infelizmente tem. E da mesma forma não é diferente da primeira leitura. O profeta Isaías vai dizer que a palavra de Deus é como a chuva e como a neve, que ela faz o seu efeito, ela não volta sem fazer o seu efeito. E aí a gente também pode questionar, como até no Antigo Testamento questionaram o profeta Isaías: quando que vai acontecer isso, Isaías? Fala para mim, profeta. O senhor está falando de libertação, o senhor está falando de vida justa, mas por que até agora não aconteceu? E olha que eles já estavam há mais de 15 anos escravos na Babilônia. O profeta vai responder: olha, primeira coisa, precisa fidelidade e perseverança. Segundo, precisa a gente aceitar a vontade de Deus. Se a gente aceita a vontade de Deus e luta, persevera, procura viver na justiça, a palavra de Deus ela vai agir. Se é de maior ou menor intensidade, vai depender de nós. Vocês conseguem entender que muito depende de nós também? O fato é que muitas vezes a gente carrega tudo no colo de Jesus e quer que Ele faça para nós aquilo que é para nós fazermos. Aí é que está. Não vamos pensar que ser cristão, o cristianismo ou ser religioso é magia. Não é magia. O que eu digo quando é magia? Tudo acontece e a gente não tem esforço nenhum. Não é. A fé verdadeira não é assim. A fé verdadeira exige da gente esforço. Alguns dias a gente progride, outros dias a gente fracassa, mas a gente está numa caminhada constante. Aí que está o segredo. Caminhada constante para a conversão e para se assemelhar cada vez mais à pessoa de Jesus. Modelo de vida a gente tem de sobra, e esse modelo de vida é nosso Senhor Jesus Cristo. Não é nenhum modelo de televisão, mas é nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês querem apresentar um modelo bom de ser humano para o filho de vocês? Nosso Senhor Jesus Cristo. Tem melhor. Que também passou pelas mesmas dificuldades, rejeições que muitas vezes passamos, que teve as mesmas dores, esperanças e sonhos que nós temos. Só que tem uma coisa que a gente tem que aprender de Jesus: fidelidade e perseverança. Por isso Ele venceu. E que muitas vezes nós precisamos também, porque às vezes a gente sabe muito racionalmente sobre Jesus, mas a vivência, a experiência que nos falta. E isso a gente vai ter dentro da nossa casa, no dia a dia, nas situações difíceis do nosso dia a dia. Aí que vai se revelar para nós que tipo de terreno nós somos. Aí é que vai se revelar para nós com que intensidade
o reino de Deus acontece na nossa vida. E aí que a gente vai entender a segunda leitura, em que lugar nós estamos nessas dores de parto da vinda do reino de Deus, que já está no meio de nós, mas não está de forma plena. Vamos ser bem sinceros, o mundo eu não consigo mudar sozinho, mas aquilo que está dentro do meu domínio, eu tenho por obrigação fazer diferente. A minha casa, minha família, eu pessoalmente falando, o meu matrimônio, o meu sacerdócio, isso eu tenho por obrigação fazer diferente, porque está dentro do meu domínio, está na minha autonomia. E eu digo para vocês, evangelizar dentro de casa é fácil? Não, porque a gente também vai encontrar rejeição. Evangelizar muitas vezes num momento matrimonial é fácil? Não, porque muitas vezes também a gente não vai entender por que Deus está me proporcionando aquele caminho, aquela situação, e corremos o risco, com toda a sabedoria e espiritualidade que a gente tem, também rejeitar Jesus Cristo. Como em certos momentos também a gente entende e vai até o fim. É simples. Começo da vida pública de Jesus, uma multidão de gente cantando, louvando, agradecendo. Jesus na cruz. Quantos no pé da cruz junto com Jesus? Meia dúzia. Cadê o resto do povo curado, libertado, sanado? Cataram o milagre, enfiaram no bolso e foram embora, mas não se comprometeram. Que tipo de terreno pode ser esse povo? Fica aí as indagações para nós então responder ao longo da semana. O mais importante é a gente guardar no coração essas duas virtudes, importante para a fé, importante para a vida e para a vocação: fidelidade e perseverança. É só isso que Jesus espera de nós: fidelidade e perseverança. É o que a gente quer pedir na missa de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.